Bem, boa tarde e feliz Ano Novo. E vamos orar para que assim seja, segundo a vontade do Senhor. Temos Bíblias, vamos abrir neste primeiro dia de 2017 no Salmo 73. Vamos ler? Então, diz assim o texto: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai, e quando a gente acorda, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Vamos orar? Senhor, agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito possa abrir a nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos comunicar neste início de ano através desse texto. Então, pedimos mesmo que o Senhor possa falar profundamente e de uma forma transformadora a cada uma das pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, começando por mim próprio. Em teu nome, Jesus. Amém. Bom,
Geralmente, final e começo de ano, as pessoas fazem balanços, analisam o ano que passou e fazem planos para o ano que se inicia e fazem promessas de ano novo. Eu sempre faço assim, começo de cada ano eu falo, eu vou orar mais e comer menos. Chega no final do ano eu percebo que eu comi mais e orei menos. E é sempre assim. Então agora é necessário atrasar a balança 6 quilos, certo? Em vez de atrasar o relógio, atrasamos a balança pelo menos 6 quilos, né? Ainda vi alguém que disse assim, que dos 10 quilos que queria perder em 2016, só faltam 15. Então, foi. Então, essa coisa de fazer planos, geralmente nós falhamos, né? Quando idealizamos muita coisa, isso nós geralmente fazemos na emoção da mudança do ano, etc., mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, quase sempre, não temos a determinação para cumprir. Mas, para 2017, eu tenho uma proposta, com base nesse texto, claro, e diante de um 2016 que uma revista chamou de o ano mais longo da história recente, por causa de tantos acontecimentos trágicos e complicados, e que não param de acontecer, até ontem mesmo, por exemplo, um atentado na Turquia, enfim, as coisas continuam a acontecer. Alguém disse que 2016 nem Freud explica. Enfim, diante desse ano complicado, eu penso que este salmo nos ajuda a enquadrar o momento que vivemos e as nossas possíveis reações. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas eu acho que esse salmo aqui nos ajuda muito. Então, nós vemos aqui no versículo, logo no primeiro versículo, o salmista diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E é uma afirmação fantástica, o salmista ouviu isso provavelmente a sua vida toda, ele era ensinado isso, estava na sua mente, claro, mas, se nós lermos os versículos 12 a 14, existe uma grande dúvida aí, ou podemos chamar de uma crise de fé. Olha como ele começa o versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Ou seja, esse salmista aqui estava a ser sincero e genuíno. Era o que ele estava a sentir. Ele sabia, ele foi ensinado uma coisa, que Deus é bom, mas ele está a procurar a bondade do Senhor e está a ver que olha, estou numa crise aqui, estou numa dúvida. Como é que pode ser isso? Eu aprendi a vida inteira que Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Eu mantive a minha pureza e estou a ver que as coisas são complicadas. Com a boca rogam assim os céus. Enfim, ele começa a dizer isso, a verificar isso, e essas pessoas que prosperam, que não levam Deus a sério, até gozam de Deus e estão sempre despreocupados. E ele fala, foi inútil. Por que eu guardei o meu coração? Foi um pouco inútil. Então ele está mesmo com uma crise de fé, está com uma grande dúvida diante dos acontecimentos, né? Diante dos acontecimentos e daquela verdade que ele sempre ouviu. Olha, certamente Deus é bom para Israel. E se nós transitarmos daquela época para hoje,
Essa é uma dúvida presente nas pessoas em geral, e mesmo muitos crentes andam em crises de fé pelos acontecimentos, por tudo que se passa. E 2016 e os tempos presentes têm sido complicados. Violência, corrupção, terrorismo, tragédias. Os crentes em Cristo nunca foram perseguidos como têm sido e mortos em tal quantidade hoje como nunca antes. Catástrofes, acidentes, desastres, enfim, tantas coisas que acontecem que trazem dúvida, inquietação no meio político, na Europa, Inglaterra fora do euro, enfim, crise de liderança e crise de valores. Outro dia nós estávamos a ver televisão, ou, na verdade, depois passou na televisão, mas primeiramente na internet, numa galeria de arte lá em Istambul, uma pessoa atira no embaixador russo, a gente quase que vê uma morte em direto. Então, está muito complicado, né? Morte de pessoas próximas. Ainda ontem, nós fomos ao funeral do nosso irmão Antônio Cruz, enfim. E tantas outras coisas que nós podemos citar, mencionar. O mundo está mais próximo, né, por causa da comunicação instantânea, da internet. Nós acompanhamos tudo e sofremos tudo, né? E aí a pergunta, Deus é bom? Nós aprendemos isso também, né? E cantamos isso, que Deus é bom. E vale a pena eu me manter puro e estar numa condição pior do que aqueles que desprezam a Deus, que acham que Ele nem existe? Ou que afirmam que se Ele existe, então por que Ele não acaba com tudo isso? Por que Ele permite tudo isso? Então, o que o salmista viveu na sua época, nós também somos humanos e podemos viver, né? Na verdade, estamos todos mais deprimidos, né? Com todos esses acontecimentos a nos atingir. Temos mais choro do que alegria, né? A Bíblia fala que devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, mas parece que há um desequilíbrio, né? Temos mais chorado com os que choram do que nos alegrado com os que se alegram. Acho que a saúde está em manter um equilíbrio nisso, mas parece que choramos mais do que nos alegramos. E é claro, o nosso ser interior, o nosso coração, a nossa alma, qualquer título que queiramos dar, está adoecida. Pode ficar adoecida. Precisa ser cuidada, e é o tema do mês de janeiro, vai ser esse, o cuidado da alma. Eu penso uma coisa, eu tenho um conceito que Deus é bom, mas eu sinto outra coisa diante da realidade que me rodeia, que nos rodeia, e eu desejo respostas instantâneas, que às vezes não são possíveis, né? Como se fosse possível, como se fosse matemática, e não estamos a lidar com matemática. Então ficamos confusos, há uma desorientação, como o salmista aqui estava um pouco desorientado, e assim caminha a humanidade, em completa desorientação, Tanto é que esse salmista, lá no versículo 15, ele diz assim: vou ser e fazer como eles. Eu vou falar com eles. É uma possibilidade a considerar. Olha, chega de me manter puro, chega disso de acreditar em Deus, eu acho que isso não vale a pena, e eu vou ser como eles. Ele pensou nisso. Teve inveja, né? Teve ciúmes daqueles que vivem despreocupadamente. Olha, vamos em frente, deixa andar. E então, ser como eles, aqueles que não consideram a Deus, é pensar que Deus não é bom, ou se calhar nem existe. E há muitos crentes a viver um cinismo, né? Uma fé cínica, já não acredita mais, desconfia. Ou vou ser como eles e fazer o que todos fazem, entrar na onda.
é trair, como o salmista aqui diz no versículo 15, que ele não quis trair os filhos de Israel, ou seja, ele não quis ser como os outros e ter uma vida dupla, certo? Estou com um pé lá e um pé cá. E às vezes temos uma vida dupla, às vezes podemos ter uma vida dupla. E eu lembro alguns anos atrás, em falar com algumas pessoas que queriam entrar na política, e eu a perguntar, então, mas queres entrar na política para quê? Eu falei, porque eu também quero roubar um pouco. Eu não queria entrar lá para mudar. Ele fala, bom, eu também quero ter a minha vez. Eu também quero ter a minha vez. E essa é uma mentalidade muito presente. Ninguém quer resolver os problemas do mundo ou do país. Com as exceções de sempre, claro. Não vamos ser injustos. Mas eu quero entrar lá para ajeitar a minha vida. Certo? Então, o salmista pensou, olha, eu vou fazer como eles. Vou ser, já que toda a gente é assim, a maioria é assim, não vale a pena. Não vale a pena continuar a acreditar nisso que Deus é bom. Não vale a pena. Mas no versículo 16, parece que ele começa a se recompor um pouco. Ele fala, olha, a minha mente ficou confusa, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo chegar a uma conclusão, porque nós queremos explicações rápidas, né? 2 mais 2 igual a 4. Eu fiquei confuso, ou seja, ele reconheceu que ele não tinha capacidade para entender a realidade. Porque a realidade é muito maior do que aquilo que ele vê. Somos limitados e queremos dar solução e respostas para tudo. Não temos noção de tudo o que se passa, não temos. Na verdade, nós somos as criaturas e não o Criador. Estamos fora do jardim por causa do pecado. E o pecado fez um estrago enorme em nós e à nossa volta. Né? Isso tudo é consequência do homem se afastar de Deus. Então a imperfeição é total. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Mas esse texto deixa muito claro que diante da dor, diante do sofrimento, diante da confusão deste mundo, diante da confusão das nossas próprias vidas, das nossas próprias famílias, igrejas, nós temos duas alternativas para a nossa alma quando ela está desorientada. Duas alternativas que esse texto mostra claramente. Uma delas nós já falamos. Primeiro, ser como eles. Olha, chega, eu vou me juntar a essa onda de quem não leva Deus a sério. Se calhar Deus nem existe mesmo, eles têm razão. Ou se calhar ele foi viajar, não sei o que se passa. E eu vou entrar nessa onda e entramos numa crise de fé profunda. E como salmista, podemos escorregar ou quase escorregar. Essa é uma opção diante dos problemas da vida. Ou, e aí que entra, aqui está a viragem, no versículo 17, quando ele foca no Senhor e busca ao Senhor. Aí está toda a mudança. Aí a mente dele se abre. Ele compreendeu que a realidade é maior do que aquilo que ele vê. Ele compreende a realidade. Ele abriu a visão para algo mais amplo, que alcança a eternidade. Ele viu a justiça final de Deus e reconheceu humildemente a sua pequenez. Que ele não tinha capacidade para analisar a situação e ter respostas, e acusar e julgar Deus. E ele diz assim no versículo 21, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, dizendo para Deus, era de um animal irracional. Ou seja, ele falou, opa, espera, nós somos limitados, eu sou limitado, e eu não consigo mesmo ver tudo, mas quando ele se aproximou de Deus, quando ele entrou no templo, é o que está escrito aí no versículo 17, aí sim, a vida, os acontecimentos fizeram sentido para ele. Aí sim ele falou, olha, diante do Senhor, abriu o entendimento, fez-se luz, ele conseguiu ver o que ele não conseguia
ver antes e que o estava a levar a uma crise de fé. E quando ele, então, com o Senhor, ele tem a sua visão aberta, o seu entendimento ampliado, ele praticamente faz uma declaração de amor, ele reafirma a sua fé, ele renova a sua confiança e a sua dependência de Deus e continua a acreditar na sua bondade e na sua soberania. Os versículos 23, olha como estão. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O versículo 28 ele diz assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Então, quando ele busca o Senhor, quando ele está próximo do Senhor, aí sim, a alma dele encontra descanso, o coração dele encontra segurança, encontra esperança, confiança. Ele consegue compreender que Deus é justo e lá no final vai fazer justiça. Lá no final vai fazer justiça. E que ele tem a eternidade reservada para desfrutar do Senhor. Esse texto me lembrou uma situação em que Jesus está a falar com muitos discípulos e o discurso de Jesus fica um pouco mais difícil e os discípulos começam a abandoná-lo e ficam só os 12. E ele pergunta para os 12, então, vocês também não vão? E aí Pedro rapidamente responde, para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É o nosso refúgio. Temos que nos socorrer nele e dele. E é por isso que, como eu disse no início, a minha proposta, é só uma proposta, é que em 2017 nós busquemos a Deus de tal maneira a sermos sarados interiormente e de tal maneira a fortalecermos a nossa fé, sendo, claro, transformados por Ele, assim como aconteceu com o salmista. A transformação do salmista é evidente aqui, é evidente. Ele estava com uma crise de fé, mas quando ele procura o Senhor, quando ele se aproxima do Senhor, quando ele está perto do Senhor, quando ele busca o Senhor, as coisas mudam, de dentro para fora, de dentro para fora. As circunstâncias não mudaram, mas a sua postura mudou. O Salmo 62:5 diz que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Nossa alma só encontra segurança, esperança, só encontra orientação ou reorientação quando ela confia e espera em Deus. E nós existimos para isso mesmo, é para buscar o Senhor. É para buscar o Senhor. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Isso está lá em Atos, depois vocês podem ver a referência. Deus colocou os homens nos seus devidos lugares para que nós pudéssemos buscar a Deus. E como nós vimos no Natal, Deus é Deus conosco, Ele não está longe, Ele está presente. Ele está presente. Podemos buscá-lo e alcançá-lo. Deus quer ser achado, na verdade. Jeremias escreveu assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí Jesus continuou: faça isso e viverá. Está lá em Lucas. Ou seja, o que os textos aqui estão a sugerir é que a nossa busca de Deus deve ser profunda, intensa, contínua. Sairmos da superficialidade.
Não dá para ser crente superficial, porque nós vamos entrar em crises de fé, vamos escorregar e vamos tropeçar. Ou nós temos um relacionamento íntimo e profundo com Deus, ou a casca de banana já está no caminho. Já está no caminho. Um autor conhecido nosso, vocês conhecem, o Richard Foster, ele disse que a superficialidade é a maldição da nossa época. Temos muita informação e pouca transformação de vida. Mesmo no meio cristão. Achei interessante o que alguém escreveu com relação a isso, que não é na profundidade que alguém se afoga, mas na superficialidade. Nós, na verdade, nunca seremos o que Deus quer e planeou se continuarmos sem buscá-lo em intensidade e profundidade. Eu li alguns dias atrás que encontraram dentro de uma das pirâmides sementes que estão lá há anos e anos, há milhares de anos. E essas sementes estavam intactas. E plantaram, colocaram no solo essas sementes. E elas, então, puderam se desenvolver. Depois de tanto tempo, as sementes puderam ser aquilo que elas deveriam ser. E nós não podemos continuar sementes. Eu acho que Deus tem algo a fazer em nós. E nós precisamos mesmo nos entregarmos completamente a Ele, para que todo o potencial e tudo aquilo que Deus quer para nós possa, de fato, germinar e florescer. Mas só quando temos essa intencionalidade de buscá-lo com intensidade, com profundidade e continuamente. A minha proposta para 2017 é vida com Deus. Vida com Deus. É só isso. É só isso que nós precisamos. O resto acontece naturalmente a partir daí. O ser, a pessoa que tem profundidade espiritual, não deixa que a vida seja envenenada com o sofrimento, com os limites que nós temos. Não deixe que a atmosfera de ódio que reina no mundo possa sufocar a nossa fé. A pessoa que tem profundidade espiritual compreende o que se passa realmente, pois adquiriu pela graça um olhar diferente sobre as coisas. Vê as coisas, vê os acontecimentos do mundo com os olhos de Deus, porque está perto de Deus. Agora, nessa busca de Deus, quando sei que eu o encontrei? O salmista dá uma pista aqui. No versículo 25 ele diz: e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Eu sei que eu encontrei a Deus quando nada mais importa. Quando nada mais importa. A alma não dividida só tem um desejo, só uma prioridade. A prioridade. Buscar a Deus, essa é a proposta, é a prioridade para 2017. Vida com Deus é a prioridade para 2017. Pelo menos para mim é. É abrir espaço na agenda. Estar menos ocupados. Alguém disse que o diabo pode não nos fazer pecar, mas uma estratégia que ele faz é nos tornar super ocupados. Não temos tempo para buscar a Deus. Não temos tempo. Não é prioridade. Esse é o problema. O tempo existe da mesma forma. Estamos tão ocupados, tão distraídos com tanta coisa. E eu não estou a dizer que as coisas não são importantes. Não me levem a mal. Só estou a dizer que a prioridade deveria ser a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus. Quando nada mais importa,
aí sim, nós de facto encontramos a Deus. Individualmente e coletivamente. Certo? Não existe cristão sozinho, isolado. A vida cristã é uma vida comunitária. Então, claro, eu vou buscar a Deus no meu quarto, sozinho, ou seja, lá onde eu estiver, mas também vou buscar a Deus com os meus irmãos. E Paulo nos dá esse exemplo. Vou ler esse texto para terminar. Paulo escreveu assim aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, excremento, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, está aí, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Em 2017, Deus nos chama para a maturidade, para uma vida de intimidade com Ele, de transformação de dentro para fora. É isso que eu quero fazer. E convido quem quiser a fazermos essa caminhada juntos, de conhecermos mais profundamente aquele que deu a sua vida por nós. É Ele que traz descanso, alívio, esperança, sentido para a nossa alma e para a nossa vida. Amém? Vamos ter um momento de reflexão. Devemos ver as coisas desta forma.